Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de ciência Nutrição do Organismo, que está na semana 4 do nosso PET 3. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que é nutrição? Na semana passada, a gente trabalhou sobre os nutrientes. São aqueles elementos que são contidos nos alimentos que fornecem energia, que constroem o nosso corpo, que regulam o nosso organismo. E hoje nós vamos trabalhar que essa alimentação ela precisa ser feita de forma adequada, ideal para o nosso organismo. Então, você vai ler aí, esse texto chamado Alimentação Ideal. Qual que é a alimentação ideal? É aquela que a gente come muita quantidade ou aquela que a gente consome um pouco de cada tipo de nutriente? Claro que você respondeu a segunda opção. A alimentação ideal é aquela composta por alimentos que fazem parte de cada um dos grupos, construtores, energéticos, reguladores, que vocês acabaram de ver com a professora Ludmila. Bom, para isso nós temos a pirâmide alimentar, que nós trabalhamos na aula ao vivo semana passada, né? A base da pirâmide formada por carboidratos, aí seguido de verduras, legumes, frutas e assim por diante, né? Cuidado, a quantidade de caloria acumulada traz problema para a nossa saúde. E esse problema tem nome, obesidade. É um assunto sério e muito grave. O Brasil possui aí uma grande quantidade de pessoas com obesidade que configura um problema de saúde pública, né? Então, a obesidade hoje é um dos principais fatores de risco para várias doenças não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral e várias outras formas de doença, inclusive câncer, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. O que é a obesidade? É o aumento de massa de tecido adiposo no nosso organismo. Então, a gente sobe na balança e percebe que o peso está sempre aumentando, porque o tecido adiposo do nosso corpo está aumentando. Então, isso é prejudicial, né? Quando é que uma pessoa é considerada, então, obesa? Ela é considerada obesa quando ela tem um índice de massa corporal maior do que 30 quilogramas por metro quadrado. Então, nós temos aí que ter um cuidado para evitar o aumento de gordura no corpo. Essa gordura não é aquele óleo que a gente consome apenas, não é aquele azeite, né? Que é aquela gordura dos lipídios. Na verdade, ela é um tecido gorduroso que forma no nosso corpo pelo excesso de calorias. Quando você consome muitas calorias e não queima essas calorias, você vai ter uma formação de tecido no seu organismo que a gente chama de gordura. É o tecido adiposo, né? Bom, então vamos ver aqui que nós temos 3 tipos de obesidade. A obesidade pode ser considerada leve, né? Pode ser considerada grave, né? Ou então mediana. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a obesidade, quando está numa quantidade muito alta, eu preciso de tratamentos de intervenção médica, como por exemplo cirurgias, né? Então nós temos aqui, ó, uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal, IMC, é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado e a faixa de peso normal varia entre 18,5 a 24,9 kg por metro quadrado. Os indivíduos que possuem índice de massa corporal entre 25 e 29,9 são diagnosticados com sobrepeso e já podem ter prejuízos com excesso de gordura. O tratamento inclui alimentação saudável com diminuição da ingestão de calorias e aumento de atividades físicas, podendo-se associar o uso de medicamento. Em casos mais graves e refratários, pode ser indicado o tratamento cirúrgico. Então, nós temos aí uma condição que o indivíduo adquire no decorrer da vida, que é ser obeso, e é doença, não tem graça, não é passivo de risinho, né? Porque tem gente que fica, ai baleia, ai friuília, ai não sei o quê. Não pode fazer isso, porque quem está obeso, quem está com o índice de massa corporal acima do normal, é doente e precisa de tratamento, né? Bom, e além da obesidade, nós temos a desnutrição, né? A ausência dessa massa corporal adiposa
é chamada de desnutrição, é a falta do nutriente. A gente viu um pouquinho também na aula passada. Olha bem para essas crianças e percebam que elas estão muito magras. Por quê? Falta no organismo delas nutrientes, especialmente calorias para fornecer a energia que elas precisam. Então, ficam desse jeito, né? Então, a desnutrição também é um problema. Aqui nós temos uma outra imagem muito triste, né? E os sintomas da desnutrição. A pessoa que está desnutrida, ela pode ter com frequência diarreia, cansaço excessivo, dificuldade de concentração, falta de apetite, diminuição da temperatura corporal, apatia ou irritabilidade, aquela pessoa que não faz nada, que fica só quieta o tempo inteiro, que não brinca, que não corre, que não salta. E, além disso, quando a pessoa chega e fala, vamos brincar, ele fica bravo, se irrita com facilidade. E, além disso, inchaços em partes do corpo. Então, você pode observar que essa criança está com a barriga muito inchada, com os pezinhos muito inchados, mas o corpo em si está magérrimo, né? A pele e o osso apenas. Isso é desnutrição, que é o contrário da obesidade. Além disso, nós temos também pessoas que têm problemas psicológicos, neurológicos também, e que acabam caindo no estado de desnutrição. Aqui nós temos uma pessoa olhando no espelho, e no espelho, né, você vê que ela está muito magra, mas ela se vê gorda lá no espelho. Isso significa que essa pessoa tem um distúrbio psicológico, né? Então, é um problema chamado anorexia. Anorexia nervosa é um distúrbio alimentar e psicológico que envolve sinais como não querer se alimentar, comer muito pouco e ter obsessão para emagrecer, mesmo quando o peso está adequado ou abaixo do ideal. Na maioria das vezes, a anorexia é difícil de identificar, não só por quem tem o distúrbio, já que apenas consegue enxergar o corpo de forma errada, mas também pelos familiares e amigos, que só começam a desconfiar de anorexia quando a pessoa começa a mostrar sinais físicos de magreza extrema. A anorexia é um problema por falta de nutrientes, a pessoa também fica desnutrida e emagrece demais. Às vezes a pessoa come pouco e, além disso, vai ao banheiro e provoca o vômito, né? E isso provoca na pessoa uma ausência de nutrientes, provocando aí a desnutrição. Bom, ali nós temos aqui então, né, o caminho entre a obesidade, a desnutrição e a obesidade. Então nós temos aí a pessoa muito magra, né, que está desnutrida, e ela começa a alimentar normalmente e começa a ficar no azul. Enquanto ela está no azul, tá ok, mas aí começa a avermelhar, né? E esse avermelhamento vai provocando problemas de saúde. Olha a situação, ela sai do verdinho lá e chega no vermelhão aqui. Esse vermelhão significa que a obesidade já está grave, né? Possivelmente precisa de cirurgia. Então, a obesidade é uma doença crônica que afeta um número elevado de pessoas, porém, a opção por uma rotina alimentar saudável e a prática de exercícios físicos podem contribuir com a prevenção e tratamento. Então, você vai conferir agora 10 coisas que você precisa saber para poder manter-se saudável, não correr o risco de ficar obeso, né? Então, número 1, a obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal, pode acarretar graves problemas de saúde e levar até a morte. Segundo os dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o montante chega a quase 75 milhões. Número 2, a obesidade é diagnosticada através do cálculo do índice de massa corporal. Eu vou mandar para vocês uma calculadorazinha que vocês vão calcular o índice de massa corporal de vocês, tá? E aí você tem aquela informação lá novamente, ó. Entre 18,5 e 24,9 quilogramas por metro quadrado, o peso é considerado normal. Entre 25 e 29,9 é considerado sobrepeso. E acima desse valor, a pessoa é considerada obesa. E a obesidade possui também graus de magnitude, né? Então, nós temos aí no número 3. Podemos classificar a obesidade de acordo com o grau de elevação desse problema. Classe 1, de 30 a 34 quilogramas por metro quadrado, moderada, de 35 a 39,9 e grave ou mórbida, de 40 acima. Então, nós temos aí os 3 tipos de obesidade. Classe 1, né? Classe 2 e classe 3. Ou seja, classe 1, leve. Classe 2, moderada. Classe 3,
grave ou mórbida. A obesidade é um fator de risco para uma série de doenças que nós já vimos, né? Diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão, refluxo e outras mais. Número 5, a obesidade pode também mexer com os fatores psicológicos, acarretando diminuição da autoestima, né? A pessoa fica desmotivada, não quer saber de nada, né? Número 6, são muitas as causas da obesidade. Em uma pessoa geneticamente predisposta, os maus hábitos alimentares e sedentarismo, né, que é o que ficar quieto, não praticar exercício físico, chama-se sedentarismo, precipitarão o desenvolvimento da obesidade. Então, precisa ter cuidado, né? Existem também algumas disfunções endócrinas, ou seja, alguns problemas hormonais que prejudicam a perda de peso, né? Aumentam aí o risco da obesidade. Número 7, o tratamento para a obesidade deve ser feito por médicos. Médicos podem usar fatores de risco e outras doenças para terem a noção da gravidade da situação do paciente. Então, não é qualquer um que vai metendo aí a mão na sua vida, no seu corpo e falando, você tem que emagrecer? Não, o tratamento precisa ser feito por médicos, especialistas no assunto. Nós temos uma lei aí, né? Que é a Lei 11.721 de 2008, que determina o dia 11 de outubro como Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Assim como nós temos o Dia de Prevenção da Diabetes, o Dia de Prevenção da AIDS, o mês de prevenção do câncer de mama e de colo de útero, nós temos também o Dia de Prevenção da Obesidade, mostrando pra gente que isso é uma doença e não apenas uma condição que a pessoa quer ter, né? Não é uma escolha, ninguém escolhe ser obeso, tá bom? Número 9, a prevenção contra a obesidade passa pela conscientização da importância da atividade física e da alimentação adequada. Não é vaidade, não é por estética, é por saúde, né? O estilo de vida sedentário, as refeições com poucos vegetais e frutas, além do excesso de alimentos ricos em gordura e açúcar, precipitam o aumento do número de pessoas obesas em todas as faixas etárias, inclusive crianças. Então, refrigerante, salgadões, né, aqueles pacotões, doces, muito gostoso, pizza, lanches, tudo muito gostoso, mas tudo faz muito mal à saúde. Então, tem que ser consumido com uma consciência, tem que ser de forma moderada. Então quer dizer que eu não posso comer? Pode, desde que você tenha um controle sobre a sua alimentação. Você não pode fazer disso a sua alimentação diária. Refrigerantes, principalmente, né? Tem gente que toma refrigerante todos os dias. Então, tem que ter um cuidado para consumir menos esses alimentos que fazem mal. Esses nutrientes precisam ser saudáveis para o corpo. E a 10, está comprovado que relacionamentos sociais e romances são menos frequentes entre os obesos. Então, até para arrumar um parceiro, uma parceira, quem quer casar, quem quer namorar, fica mais difícil quando está obeso. A pessoa fica com a autoestima baixa, geralmente não acha roupa que serve, a vida sexual não fica muito legal, a pessoa não fica bem. Então, mexe também com a parte psicológica do corpo. Por isso, é tão importante cuidar para não se tornar uma pessoa obesa. E se tornar, ter cuidado para sair desse quadro de obesidade. E aqui nós temos, né, aquilo que eu acabei de falar com vocês, de uma forma mais simplificada, o índice de massa corporal. Ou seja, ao calcular o índice de massa corporal, é preciso que a pessoa fique aqui no azul ou no verde. Se ficar no amarelo, você já precisa ter um estado de alerta. Se ficar no laranja ou no vermelho, alerta máximo, tem que cuidar, né? Bom, então, obrigada por assistir a explicação até aqui, né, até o final. Agora você vai resolver as suas atividades do PET. Se for necessário, assista novamente tanto o vídeo da professora Ludmila quanto essa explicação que vai te ajudar bastante. Até mais, até a próxima aula. Tchau!